It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right. Bom dia, gente, tudo bem com você? Hoje vai ser mais um vídeo do que eu como no dia como vegana. Eu tô tomando um café da manhã, cafezinho preto passado. Eu tenho um hábito, eu acordo, geralmente eu acordo bem cedo, por volta das 5h30, e aí eu pego meu cafezinho preto passado e eu fico tomando ele assim por 15 minutos, meia hora, e aí só depois eu faço ou pego alguma coisa pra comer. Hoje eu tô comendo uns muffins. Essa receita eu fiz ontem, eu testei, né? Eu fiz um teste pra ver se ia ficar gostoso pra compartilhar no canal. É uma receita que vai banana, aveia e cenoura ralada. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, essa receita já vai estar disponível no canal. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição se estiver disponível. E ficaram, gente, perfeitos. Então, eu vou comer eles hoje. Super fofinho, barato. Maravilhoso pro café da manhã. Opa. E hoje, além de mostrar pra vocês algumas refeições que eu vou fazer, né? Eu vou mostrar um pouquinho de novo algumas novidades da horta. Eu vou fazer a semeadura de algumas coisas em potes aqui dentro do apartamento. Acho que eu vou fazer isso de tarde. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, editar vídeo. Como eu falei no outro vídeo, a minha rotina no geral não mudou muito com a quarentena, porque eu já trabalhava em casa. O que mudou foi, por exemplo, os finais de semana, que a gente sempre costumava sair bastante, receber amigos, esse tipo de coisa, e isso a gente não tá mais fazendo. Então a gente fica praticamente em casa, a gente não recebe ninguém, e é isso. Eu geralmente, o que eu faço, desde que faz, né, o meu dia ser mais produtivo, que ajuda muito, eu na noite anterior, por exemplo, ontem à noite, antes de terminar o meu dia de trabalho, e eu tenho um horário, gente, fixo pra terminar meu dia de trabalho. Geralmente quando você trabalha em casa, você tem que ter cuidado, porque quando você trabalha sem muita estrutura e é ruim. Então eu tenho um horário fixo, assim, que eu termino meu dia de trabalho. E aí o que eu faço é planejar o dia seguinte. Eu tenho a agenda, né? Eu coloco direitinho o que eu vou fazer no dia seguinte em blocos de hora. Por exemplo, entre as 6 às 8, 8 às 10, 10 meio-dia. E eu incluo tudo, gente. Almoço, horário para preparar o almoço. Se eu vou sair para correr, horário para correr. Se eu vou treinar em casa, horário para treinar. Eu também coloco o que eu vou comer naquele dia que eu tenho planejado para comer e assim por diante. E isso é muito, muito importante pra você ter um dia produtivo, porque senão você acorda e o que eu vou fazer agora? E aí quando vê você faz um monte de coisa, não faz o que deveria fazer, né? Então eu sempre faço isso. Então quando eu for preparar o almoço, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer de almoço. E o meu almoço hoje, eu acho que vai estar uma delícia. E acho que vocês vão gostar, uma receita bem prática, bem deliciosa e bem baratinha também. Então agora vamos ao trabalho, né? E pro almoço eu vou fazer um espaguete com molho feito à base de grão de bico, super cremoso, gente, maravilhoso. E eu já coloquei ontem à noite para demolhar 2 xícaras de grão de bico. Eu não vou usar todo esse grão de bico aqui pro molho, mas eu já vou aproveitar e cozinhar uma quantidade maior e o restante eu congelo. Eu só cubro ele com água e deixo demolhando da noite pro dia seguinte. Aí agora o que eu vou fazer, eu lavo os grãos em água corrente, coloco na minha panela de pressão com 1,5 litro de água. E aí eu espero começar a ferver. Quando começou a ferver e dar essa espuminha por cima, eu retiro um pouquinho, porque às vezes isso faz com que cozinhe pra fora assim da panela de pressão e dá aquela sujeira no fogão. Aí eu tiro um pouquinho essa espuminha, depois eu coloco um pouquinho de óleo vegetal, que também evita assim que a fervura suba muito, coloco a tampa e eu vou deixar cozinhar por 12 minutos, contando o tempo quando começar a sair a pressão. Então, quando começar a sair a pressão, você marca 12 minutos. Passado esse tempo, você deixa a pressão sair naturalmente e aí prontinho. E aqui vocês podem ver que o grão de bico tá bem macio. Agora aqui numa frigideira eu vou dourar de 4 a 6 dentes de alho. Eu coloquei 4 aqui porque eram uns dentes de alho bem grandões.
e eu tô dourando em azeite de oliva, mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Quando o alho já tá bem douradinho, o que eu faço é acrescentar uma cenoura grande. Você pode cortar bem grosseiramente, porque a gente vai bater isso daqui depois para fazer o molho. E 10 castanhas. As castanhas são opcionais, se você não tem, não precisa colocar, mas ajuda a deixar o molho mais cremoso. E aí 200 ml de água. E eu vou deixar isso aqui cozinhar até as cenouras estarem macias e quase todo o líquido tiver evaporado. Aí você faz o teste, tá macio e deixa esfriar. Agora que a cenoura e o alho já estão frios, eu acrescento no meu NutriBullet. Você pode usar o liquidificador aqui, é claro, com 1 xícara do grão de bico cozido, sem o líquido, meia colher de chá de cúrcuma em pó, que é opcional, meia colher de chá de páprica doce, sal e levedura nutricional, que também é opcional. A levedura nutricional dá um gostinho meio que de queijo, e 1 xícara de água. Aqui você acrescenta 1 xícara e, se precisar, depois você acrescenta mais. E aí eu vou bater isso daqui até tá super cremoso, assim, mais ou menos de 4 a 5 minutos. O meu NutriBullet é super potente, então rapidinho assim já tá bem cremoso. E ele tem que estar assim, ó, gente, bem cremosinho. Ele tá um pouquinho grosso, mas aí depois quando a gente colocar no espaguete, dá pra ajustar a quantidade de água. Mas olha, você vê que não tem pedacinhos de grão de bico mais, é só um creme mesmo. Agora aqui numa frigideira, na mesma frigideira que eu dourei o alho e a cenoura, eu vou dourar uma abobrinha pequena. Isso daqui é opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Quando a abobrinha já tá bem douradinha, eu acrescento 200 gramas de espaguete integral. Isso seria 2 porções, manjericão fresco e aí um molho de grão de bico. E aí você acrescenta ele e vai mexendo e rapidamente fica super cremoso. Eu acrescentei um pouquinho mais de água aqui, você pode ir ajustando, acrescentando um pouquinho mais de água até você ver que tá assim na consistência que você gosta. E gente, fica super, super cremoso. Deu bastante molho, eu poderia ter feito bem menos ou ter colocado até mais espaguete. E quando ele esfriar, ele perde um pouquinho a cremosidade, mas aí quando você reaquece, você vai acrescentando água e ele volta a ficar super cremoso, gente. E eu também fiz uma saladinha assim para acompanhar. Aqui tem alface americana, repolho roxo, pepino e tomates. Alguns dias atrás eu mostrei aqui que a gente havia comprado várias sementes para começar o trabalho na horta. A gente semeou algumas coisas já na horta e aí a gente acabou não fazendo mais nada nos dias seguintes porque a temperatura baixou bastante aqui, fez temperaturas bem negativas à noite, então a gente tá esperando um pouquinho. Mas o que eu quero fazer hoje é semear algumas coisas em potes para deixar germinando aqui dentro do apartamento. E aí depois, quando elas estão no tamanho adequado, a gente transplanta para a horta. Então aqui tá todas, mostrei aquele dia, as sementes que a gente comprou muita coisa mesmo. E tem várias dessas coisas que ainda não é a época ideal para semear na horta ou até mesmo fazer mudinha dentro de casa, mas tem algumas coisas que eu já posso fazer. E aqui eu tenho outra caixinha que são tudo coisas que sobraram do ano passado, né? Que eu comprei sementes e a gente acabou não usando tudo. E o que eu vou fazer agora é dar uma olhadinha no que eu posso fazer mudinha já, que já tá na época ideal. E uma dica, gente, se você quiser, né, fazer horta, semear algumas coisas, sempre dê uma olhada. Geralmente vem a informação no verso do pacotinho da semente, se tá na época ideal para semear ou não. Algumas coisas eu já sei que dá para semear, por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Tomate, deixa eu ver onde é que tá.
Tem muita coisa que não consegui encontrar. Tomate, eu quero fazer mudinha. Aqui no verso tá escrito, ó, que pode semear entre fevereiro e abril dentro de casa, né? Fazer mudinha, então eu vou fazer mudinha de tomate. Tem esse vermelho e tem um tomate amarelo que a gente comprou também. Pimentão também já pode fazer mudinha. Repolho roxo, brócolis e couve-flor, eu também eu sei que já posso fazer mudinha. Aqui o tomate amarelo também. E assim por diante, eu vou dar uma olhadinha. E eu não deixo, gente, essas coisas produzirem dentro do apartamento. É só mesmo pra eu ter as mudinhas, porque agora também tá muito frio ainda pra plantar direto na horta. E tem coisas que se você semeia direto no solo, assim, ao ar livre, não produz de uma maneira tão ideal. Então é bem legal você fazer primeiro mudinhas e quando elas estão no tamanho ideal, você passa pro lado de fora. E o meu apartamento tem duas... Eu tô aqui onde é o meu office e aqui do lado é a sala, né? E tem janelas enormes, então tem um espaço bem grande pra pôr os vasinhos, então eu vou deixar ele germinando. Mas é o que eu vou fazer agora. Aqui tá o solo que eu vou usar. É um solo orgânico que é específico para verduras e legumes. Aqui tá escrito, ó, Biokrauten, blá blá. E aqui os potinhos, então, que eu busquei lá no porão. Já tava separando alguns. São todos que eu tô reutilizando. Aqui tem um monte também. Olha que dia lindo de sol, gente, que tá lá fora. Solzinho gostoso. E aí eu só coloquei um plástico aqui por cima pra ajudar, né? Porque eu vou ter que pegar o solo daqui pra encher os potinhos. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Aqui agora então eu preenchi todos os potinhos. E o que eu fiz foi colocar dentro de algumas caixas. Por exemplo, essa aqui é uma caixa de madeira. Eu tenho umas de plástico que eu tinha guardado também. E agora eu vou colocar sementinhas. E aqui eu fiz as etiquetinhas, né, pra colocar os nomes nos potes. E eu decidi por enquanto só semear esse tomate amarelo, brócolis, repolho branco, repolho roxo, couve-flor e essa abobrinha amarela. Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. To my bed, go easy my hunger, easy my head, oh, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Taking me down.
coloquei tudo aqui na janela, é onde vai ficar. Essa janela aqui, as duas que tem no apartamento, são perfeitas porque pega sol e claridade por muito tempo. Então vai ser muito bom para germinação dessas sementes. E eu vou a cada 2 dias regar e é só esperar até as plantinhas crescerem. Eu terminei a semeadura, acho que foi mais ou menos umas 2 horinhas atrás, limpei tudo, tomei banho. E eu vou mostrar nos próximos vídeos como vai indo o progresso, a germinação, também vou continuar mostrando a horta. Provavelmente nos próximos dias a gente vai semear mais algumas coisas, trabalhar um pouquinho de novo na horta. Eu vou agora fazer um lanchinho rápido para comer, um snack, para comer nos próximos dias. Eu não costumo fazer lanchinho e quando eu faço geralmente é só uma fruta, mas eu ando com bastante vontade de comer um doce, então eu vou fazer tipo um grão de bico crocante, aproveitar o grão de bico que eu já cozinhei hoje de manhã, com um pouquinho assim, eu só dou uma torradinha nele na frigideira com açúcar, canela e acho que vou usar coco ralado. Dá pra fazer a versão salgada, e aí você, ao invés de adicionar nem açúcar, canela, coco ralado, você adiciona, sei lá, sal, alho em pó, ervas secas, páprica doce, esse tipo de coisa, e faz ele assim crocante, só que na versão salgada. Dá pra fazer no forno, eu vou fazer na frigideira pra ser mais prático. E pra janta eu vou fazer uma sopa de tomate com cenoura, que eu tô com bastante vontade de comer sopa hoje. Ela é bem prática de fazer. Eu já tenho ela gravada direitinho, já compartilhei uma vez aqui no canal como que eu faço. Então eu vou pegar parte daquele vídeo e colocar aqui pra vocês direitinho, porque eu vou fazer exatamente a mesma receita. Então essa vai ser a minha janta, mas eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço e como que eu vou comer ela. Eu vou lá então agora fazer o grão de bico crocante. Sobrou ainda bastante grão de bico, eu não vou usar todo ele. O restante eu vou congelar e aí nos próximos dias eu vou usando em outras receitas. Então vamos lá pra cozinha agora. Para fazer esse grão de bico crocante, aqui numa frigideira eu derreto um pouquinho de óleo de coco. Se você quiser, pode usar outro óleo, mas eu gosto do sabor do óleo de coco. E aí eu vou acrescentar grão de bico. Eu tô acrescentando aqui mais ou menos, acho que 1,5 xícaras, eu não medi. E aí o que eu faço? Eu mantenho o fogo em alto e vou dourar ele assim por 3 a 4 minutos, até ele começar a ficar assim um pouquinho marrom. E depois eu acrescento açúcar, eu tô usando açúcar mascavo aqui, 2 colheres de sopa, canela. E aí eu dou uma mexidinha assim, só pro açúcar caramelar um pouquinho. E eu finalizo com coco ralado. O coco ralado você só acrescenta, mistura e aí desliga. Ele vai tipo criar uma cobertura no grão de bico e fica mais gostoso também. E prontinho, gente, leva assim 5 minutinhos pra tá pronto. E aí você deixa esfriar bem e depois coloca num recipiente, se você não for comer imediatamente, e pode guardar na geladeira. É bem prático e bem saboroso. E para fazer a sopa de tomate, aqui numa tigela eu acrescento, seria mais ou menos 4 tomates grandes, um pimentão vermelho, se você quiser pode usar mais pimentão, mais tomate, 2 cenouras médias, você também pode acrescentar mais cenouras, um pouquinho de tomilho fresco, se você não tem, não precisa acrescentar, sal e azeite de oliva. E aí eu misturo assim um pouquinho com as mãos, vou colocar aqui numa forma que possa ir ao forno. E eu também acrescento mais ou menos 3 dentes de alho com a casca. E aí eu vou levar isso aqui pro forno por mais ou menos 20 minutos. O forno tá pré-aquecido. Passado esse tempo eu retiro, aí eu vou deixar esfriar um pouquinho. Aí eu acrescento tudo no liquidificador. O alho você tem que retirar a casca com 500 ml de água, algumas ervas frescas. Aqui eu tô colocando manjericão, salsinha e alecrim. E aí eu coloco o leite de coco. O leite de coco vai deixar isso aqui super cremoso. E aí você bate até tá bem cremosinho. Se quiser, você pode acrescentar mais água. Depois que eu bati, eu coloco aqui numa panela e vou aquecer no fogão. Só isso mesmo. E agora que eu tô servindo a sopa, eu aqueci ela no fogão. Você pode também aqui acertar o sal. E eu vou comer aqui com pão torrado. A receita desse pão eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É um pão caseiro com um pouquinho de abacate amassado em cima. Woman that I love, it's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy.
I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel.